sistema de trabalho é diferente. Não existem as leis trabalhistas que existem aqui. Você pode ser mandado embora agora. Falou, você não vem mais amanhã, acabou. Você não tem direito a nada. Você não recebe um centavo por isso. Então, e lá você quer ir domingo na igreja? Pode ir, mas só que você não ganha esse dia, porque você ganha por hora e por dia. Uhum. Então, o sujeito que vai de manhã, ele vai de manhã porque ele trabalha logo depois do almoço em algum lugar. E vai até de noite. E o sujeito, às vezes, trabalha mais de fim de semana, que a maioria dos brasileiros estão com empregos não muito especializados, né? Restaurantes, limpeza de casa, delivery de pizza, Uber, e às vezes estão em empresas que exigem a presença deles de domingo. Então, aí se eles vão na igreja, eles não receberam. E se eles insistem demasiadamente com o patrão de todo domingo estar na igreja, o patrão fala, tudo bem, você não precisa vir mais, fica lá na sua igreja. Então, tem essas lutas, né? Tem as lutas também. Ouvindo agora é diferente, né? Quando uma pessoa quer ir para os Estados Unidos, eu falo para ela, olha, só vá para lá com visto de trabalho. Ou seja, você manda o seu currículo para empresas americanas, se uma delas te contratar, aí você vai no consulado, vai receber o visto de trabalho para você ir, né? A maioria, infelizmente, vai como turista e não quer voltar. Então, a gente chama isso de indocumentado. Então, se ele for pego dirigindo, ele não só vai em cana, mas ele é deportado. E não tem tempo de ir em casa, vender o que tem, vai embora. Fica 2, 3 dias, às vezes alguns meses lá preso, mas sai algemado de mãos e pés no avião e vai embora. Então, é muito difícil. E vai trabalhar pra caramba. Então, tem muita gente que aqui fez universidade e não vai conseguir emprego no que ele fez, porque ele não tem documento de trabalho. Então ele vai se sujeitar ao que tem. E eu costumo dizer, você quer ir para lá? Muda o nome do país. Não é Estados Unidos, é Escravos Unidos. Porque você vai trabalhar pra caramba. Então tem gente que tem o trabalho de 8 horas por dia, 5 dias da semana. Quem tem é muito feliz. Só que ele não ganha bem. Então ele precisa de um bico, que a gente chama de um part-time. Né? Um pedaço do tempo, part-time. Então ele faz mais 3, 4 horas à noite. Mas aí ele vê que ele precisa de mais alguma coisa. Então ele pega uma coisa bem de madrugadinha. Meu Deus. E aí eu já chamo esse segundo part-time de apartime. Né? Só faltou as algemas. E tem uns caras que conseguem ainda fazer mais um, que aí eu chamo de more time. Né? É more, mas é more time, né? Morreu. Então, e assim, o cara ganha aqui, sei lá, R$5.000. E aí ele percebeu que ele ganha isso por mês. Lá ele vai ganhar 5 mil na semana, ele se encanta. Mas ele percebe que a esposa dele também pode trabalhar, que os filhos adolescentes também podem trabalhar, que ele pode fazer mais um time. Então, o brasileiro mesmo, evangélico, corre um risco enorme de cair não no capitalismo, mas no que eu chamo de capitalismo. Que ele fica encantado por ganhar e ele vai relativizar o não relativizável. Tempo com a família, né? Tempo com o Senhor, a igreja, ele joga tudo isso para fora atrás de mais dinheiro, mais dinheiro. É uma possibilidade, infelizmente. Agora, os que vão documentados e têm um emprego, já vão direitinho, tem menos pressões, né? Menos pressões nesse sentido. Pode dirigir, tem carta de motorista, etc. Mas se não, e tem, infelizmente, entre 75% e 82% dos brasileiros na América ainda são indocumentados. Nossa. Entendi. Eu vou te falar, minha cunhada tá querendo tomar essa decisão, eu vou falar, assiste esse podcast aqui, por favor. Assim, as pessoas falam, eu vou para América porque lá eu vou sair das dívidas que eu tenho aqui no Brasil, aqui o dinheiro não dá para nada, e vai chegar lá e vai perceber que embora a economia talvez esteja um pouco melhor do que aqui, embora o americano no último governo empobreceu muito o americano, o americano em geral perdeu cerca de 3 trilhões de dólares da sua riqueza por causa da inflação, que nunca passou de 3%, nós chegamos a 19, 20 nesse último governo. Então muita gente diminuiu o dinheiro, puxou o freio. Mas vamos supor que o brasileiro vai porque ele pensa que lá tem mais oportunidades, mas se ele não mudar aqui, em poucos meses ele comprou tudo que ele sonhou de comprar, ele compra na hora, se endivida até o cabelo e fica do mesmo jeito.
Eu não sei se o senhor já recebeu esse relato, pastor. Já encontrei várias pessoas, por exemplo, um colega meu de trabalho, que tentou essa aventura de ir morar lá nos Estados Unidos. O que ocorreu? Ele foi não em si pelo dinheiro, lógico que o dinheiro também, né? Uhum. Mas ele falava muito da questão da qualidade de vida, da segurança. E o que encantou ele foi de turista, né? Foi fazer uma viagem lá turística. Chegando lá, ele ficou encantado com o fato dele poder andar com o celular na rua, aquela coisa toda. Isso cativou mais ele do que a questão do dinheiro. E o calcanhar de Aquiles dele lá, para ele ter voltado, foi justamente o dinheiro. Porque ele era funcionário público aqui. Então, você tem o seu emprego, o seu dinheiro garantido, trabalho de segunda a sexta, dinheiro no final do mês garantido. E quando chegou lá, ele tinha que fazer isso que o pastor falou. O tal do part-time, né? Part-time. E aí, part-time aqui virou more time. Aí você fica pensando, vale a pena você abrir mão de coisas inegociáveis como família. Costumo dizer que nenhum sucesso na rua vale o fracasso da família. E muita gente relativiza isso. E também há casos um pouco piores, quando 2 ou 3 famílias alugam um único apartamento, que é proibido, mas eles dão um jeito. Então aluga um apartamento de 3 dormitórios e aluga 2 dormitórios. Um dormitório para cada família. Então a família mora num dormitório, a família inteira, às vezes 2 ou 3 ou 4 pessoas, usa o banheiro comum, né? Vira meio que uma vila, dentro, uma pensão. Aí eu saio para trabalhar num horário e a minha esposa não é o mesmo horário. E o marido da outra é horário, entende? Aí começa a dar encrenca. As questões. Começa a dar encrenca, né? Então, há muitas questões. Então, o pastor lá, o sermão dele vai ser o mesmo, porque ele tem que ajudar o seu povo a crescer no Senhor, a evangelizar, a ter uma vida de adoração, uma vida de família em santidade. Então, é mais ou menos igual. Mas o pastor tem que entender que ele vive uma problemática diferente. Por exemplo, pessoas que vão para lá e vão de turista e lá muda o visto para estudante. Pode, uma boa parte consegue, aí ele está legal lá dentro. Mas o visto vem numa folha, numa carta que ele recebe da imigração. Você agora está legal aqui para estudar, certo? Em tese, ele não pode trabalhar, ele só estudar, mas a gente sabe que ele está trabalhando. Porque ele precisa sobreviver. Exato. Aí, um parente aqui fica doente, ou a morte, e se ele vir, ele não volta mais. Por quê? Não é no passaporte o visto dele. O visto é num papel. E são 2 instituições diferentes. A imigração é uma coisa, o consulado é outra. Então, enquanto ele tiver com o papel, ele não é preso lá. Mas se ele sair de lá, ele não volta mais. Porque pelo passaporte ele ficou indocumentado, fora do tempo. Então são várias questões que existem lá. Sem falar de outras que talvez nem seja bom mencionar aqui. Casal. Fala galera, gostou desse vídeo? Então acesse o nosso Instagram, @podbleano.oficial. Acesse o nosso link na bio, que vai te levar direto pro YouTube, onde você vai ter muito mais conteúdos como esse, tá bom? Não se esqueça, nesse podcast Pod Bleano, pode. Até a próxima.